Então, pessoal, boa tarde para todos. Na última aula eu falei para vocês um pouquinho sobre a parte de revisão bibliográfica, né, e a importância da gente fazer boas revisões bibliográficas quando o objetivo é um trabalho de síntese. Então, a gente conversou um pouquinho sobre as revisões sistematizadas, né, que são aquelas protocoladas, tem o passo a passo de como que o levantamento foi feito, critérios de inclusão e exclusão desses artigos científicos, e uma parte importante também desse processo, né, que é um levantamento, uma revisão bibliográfica, é como que a gente organiza, formata as referências e como que a gente cita essas referências no texto. Tá? Então, o objetivo dessa aula hoje é passar para vocês um pouquinho dessa experiência, né, de organização e formatação de referências. Continua dentro desse assunto, né, de uma boa revisão bibliográfica, mas é aquele passo posterior, né? Então, vocês já fizeram o levantamento, usaram os motores de busca, definiram os critérios para inclusão e exclusão das referências, então associadas aí, por exemplo, ao tema do TCC, né, ao tema da monografia, alguma coisa que vocês querem avaliar aí da literatura ecológica, e aí a gente fica às vezes meio perdido aí, inundado com aquela quantidade enorme de informações de referências. Mostrei para vocês na última aula, gente, que normalmente a gente parte de um universo enorme de artigos, muitas vezes lá começa em torno de 2.000 e tantos artigos, e a gente vai afunilando de acordo com aqueles critérios, né, com o tema que vocês querem trabalhar, e aí a gente chega às vezes num universo aí de 100, 200 artigos para avaliar. Uma vez que vocês avaliaram esses artigos e vão usá-los, né, no seu texto aí para construir o texto do TCC, para fazer um texto de cienciometria, né, de revisão aí sistematizada, como é que a gente trabalha, né, com essas referências, como é que a gente deixa isso organizado de maneira a facilitar principalmente a parte da redação de um trabalho científico, seja ele um TCC, um artigo para uma revista, um artigo aí de divulgação. Então, a gente sempre vai precisar, como eu falei com vocês na última aula, qualquer trabalho de síntese, né, vai precisar dessa revisão bibliográfica completa, e brinquei com vocês também que é aquela que é perfeita, sem defeitos, né? Então, a gente tem como fazer isso hoje, tá, gente? É uma brincadeira aqui, mas a gente tem passos científicos aí para, de fato, chegar nessa revisão bibliográfica completa. Então, a gente conversou um pouco sobre alguns desses passos na última aula, só para retomar aqui, eu falei com vocês que nesse curso, né, a gente não tem como cobrir todos esses passos, incluindo os passos mais analíticos, né, a parte aí mais quantitativa, mas para a parte qualitativa da revisão, a gente vai sempre partir de uma boa questão, né, então vocês têm uma questão definida, uma questão clara, que tem literatura a respeito, e o passo 2 aqui a gente vai fazer essa busca, né, desses recursos aí que vão responder aquela pergunta. Uma vez que a gente fez essa busca, a gente precisa de acessar esses artigos, né, essa literatura aí que está publicada. Então, tem algumas formas de fazer isso, né, de fazer essa busca no Google Acadêmico, entrando em contato com o pesquisador, pode baixar o artigo no SciHub, pode baixar no ResearchGate, né? Então, muitas vezes, hoje a gente não tem tido muito problema em acesso a essas referências. Comentei com vocês o tanto que era importante, né, ser organizado nesses passos, então criar um folder lá no computador. Normalmente, gente, eu nomeio os artigos que a gente baixa por autor e ano, tá? Lembra que dependendo do site de onde vocês baixarem, muitas vezes o artigo vem aquele monte de aquela sequência de letra e número, né, infinito. Imagina vocês terem uma pasta no computador com aquele tanto de artigo que não faz o menor sentido, tá? Então, uma boa sugestão é salvar o PDF com o último nome do autor, tá, gente? Nunca o primeiro, o último, né? O sobrenome do autor. E ano, porque às vezes vocês vão ter vários artigos, né, de um mesmo autor, então separar por ano também. Tem gente que faz isso por título, né, então salva com o título do artigo, pode ser interessante, mas é mais legal vocês pensarem no autor daquela ideia do que no título do artigo, tá? Até porque para buscar isso depois fica mais interessante, fica mais fácil aí. Então, a gente conversou, né, a importância de fazer essa boa revisão bibliográfica, seguir aquele fluxograma do Prisma, né, então aquela série de caixinhas, onde vocês vão definir a questão, fazer a busca, fazer o screening, que a gente chama dos artigos, definir os critérios de inclusão e exclusão, vai afunilando e vocês chegam num número X de artigos que tem a ver com o tema de vocês. Então,
Então vamos supor que vocês têm lá 40, 45 artigos que tem a ver com o tema aí do TCC ou da revisão que vocês querem fazer. Vocês vão ter, gente, que baixar os PDFs desses artigos, né? Então aqui é interessante a gente trabalhar essa ideia da organização. Então cria um folder lá no computador que vocês vão chamar, por exemplo, artigos para o TCC. Baixem os PDFs. Ah, Tati, eu não consegui encontrar 3 ou 4 dos meus 40. Entre em contato com o autor, né? Manda um e-mail. Tem gente que faz isso pelo Twitter, pelo ResearchGate, pelo próprio e-mail. Isso não costuma ser muito problemático em artigos mais recentes, só nos artigos mais antigos. Às vezes a pessoa trocou de instituição, trocou de e-mail, aposentou. Então, às vezes a gente não consegue ter acesso a esses artigos. Mas, no geral, gente, em torno de 90% desses artigos vocês vão conseguir baixar, tá? Uma vez que baixaram os PDFs, uma dica boa é fazer essa organização por sobrenome, né, do primeiro autor, e ano. Quando tem mais de um autor, vocês podem usar o et al, né, que significa aí os colaboradores daquele artigo, e cria um folder lá, né, no seu computador. Por que eu estou falando isso, gente? Vocês vão ver, eu vou dar umas dicas aqui sobre alguns organizadores de referência, que eles têm como puxar, né, um folder inteiro do computador de vocês. Então, se todos aqueles artigos que vocês vão usar para o TCC, se vocês organizarem eles numa pastinha que vocês chamam de TCC, vocês têm como puxar e automaticamente já criar a lista bibliográfica, né? Em vez de digitar, abrir PDF por PDF, ter que digitar, a gente incorre muito erro, né? Erra o ano, erra o volume e tal. Então, assim, fazer isso de uma forma mais automatizada, além de minimizar os erros, é muito mais eficiente, tá? Então, como é que a gente vai organizar essas referências? Como é que a gente vai citar essas referências no texto? Pessoal, tem inúmeros softwares para fazer isso, né? Não é nosso objetivo aqui nessa disciplina sugerir um ou outro, mas só para mostrar para vocês, isso aqui é só uma comparação aí, né, entre as diversas possibilidades, tá? Posso falar para vocês quais que eu uso o EndNote muito, porque a maioria das minhas referências, elas já estavam no EndNote, então, assim, é claro que é possível mudar, né, alguns desses organizadores de referência, eles conversam entre eles, mas por conveniência, né, eu já tenho muita coisa no EndNote. Vou dar sugestões para vocês do Mendeley, tá? Então, do EndNote e do Mendeley, preparei uns tutoriais aí para quem nunca usou. Tem várias outras opções, eu tenho o Zotero, mas eu não uso porque ele carrega muito o meu computador, então toda vez que eu estou buscando PDF, fazendo uma busca bibliográfica, ele automaticamente entra, né, no Zotero e fica tentando atualizar a minha biblioteca, então tenho deixado ele mais quietinho aí por enquanto. Mas tem várias opções, eu coloquei um comparativo aqui, gente, só para vocês verem, alguns desses são gratuitos, né? O EndNote que eu uso não é o EndNote pago, né? Eu uso o EndNote Online, que ele é o EndNote Web, então ele é gratuito, tá? A gente consegue acessar pelo portal de periódicos da CAPES. O Zotero é gratuito, o Mendeley é gratuito, então assim, eu vou focar mais no Mendeley, porque eu acho que ele tem uma interface boa, ele trabalha muito bem com o Word, né? Facilita aí a citação. E eu preparei um tutorial, gente, adaptei um tutorial da Universidade Federal de Santa Catarina, né? Da parte lá de bibliotecas. Então eu fiz uma adaptação para vocês e vocês vão ver que seguindo passo a passo não tem erro, tá? Ele tem um monte de fonte de citação, então, eu quero publicar meu artigo na revista Oikos, tá? Então, vocês entram lá, ele já formata as referências para Oikos, tá? E isso abrevia, gente, um sofrimento danado, que é, às vezes a gente manda o paper para uma revista, ele é recusado, você precisa de mandar para outra revista, cada uma tem um formato de referência, né? A própria ABNT, você tem vários formatos, estilos lá para escolher. Então, assim, o Mendeley, o Zotero, o EndNote também, eles trabalham muito bem isso e facilita, né, a gente conseguir organizar essas referências e citar, que é o mais importante, de maneira eficiente, tá? Então, vou só passar aqui rapidamente para vocês algumas dicas sobre o EndNote Online, mas a gente vai ter uma aula prática sobre isso, tá bom, gente? Então, na nossa segunda aula síncrona, a gente vai fazer uma prática aí de como transportar as referências que vocês levantaram no Web of Science para o EndNote e lá no EndNote como organizar e exportar, por exemplo, né, para algum organizador aí, como é o caso do Word.
Então, o EndNote Web, gente, o EndNote Online, que é essa versão gratuita, tá? Ele é, né, da linha aí do Web of Science, desse grande grupo aí de ferramentas. Então, vocês conseguem criar uma conta gratuita, eu estou deixando aqui o endereço para vocês. Quando vocês clicarem nesse endereço, vocês vão criar uma conta com e-mail e senha, tá? Usem o e-mail que vocês estão acostumados, habituados a usar, gente, porque dentro do EndNote, vou mostrar isso na aula prática para vocês também, a gente tem como compartilhar grupos, tá? Então aqui eu tenho todas as minhas referências, ó, e eu consigo, por exemplo, pegar um desses grupos aqui, ir lá e compartilhar com alguém via e-mail, tá? Então eu fiz o levantamento, mas a pessoa vai ter acesso ao meu levantamento quando o grupo está compartilhado. Então tem que ser um e-mail, né, que vocês usam aí habitualmente, porque a pessoa, por exemplo, pode compartilhar, né, esses grupos aí com vocês. Então minha sugestão é que vocês acessem, criem uma conta gratuita, tá? Então essa aqui é a primeira tela lá do EndNote Web, então vocês vão criar, né, uma conta aí usando endereço e senha. Para quem não tem isso, vocês vão se registrar aqui, tá bom, gente? Dá para acessar aí com o Facebook, né? Então vocês podem criar a conta aí de vocês, tá? E essa conta, a minha, por exemplo, é desde, sei lá, 2006, né? E a conta existe aí há mais de 15 anos e nunca tive problema. Tem mais de 20 mil referências organizadinhas lá e até hoje nunca tive problema, por exemplo, com espaço, tá? Então aqui, isso aqui é só uma tela, como é que tá a cara lá do meu EndNote para vocês verem, tá vendo? Ó, tem 22 mil referências. A gente consegue organizar, gente, essas referências em grupos, tá? No caso aqui eu ponho pelas buscas, né, por palavras-chave. Então, por exemplo, fiz um levantamento de altitude e riqueza de espécies, tá? Tem 5 referências lá, altitude e diversidade, tem 35, tá? Então eu organizo as minhas dessa maneira, é só uma sugestão, né? Vocês podem ver o que funciona melhor aí para vocês. E toda vez que aparece esse íconezinho das pessoinhas aqui, gente, significa que a referência está compartilhada com alguém, tá? Então eu clico ali, aí depois eu mostro isso na aula prática para vocês, e eu compartilho, por exemplo, com um aluno ou uma aluna que está trabalhando com isso. Então a pessoa, eu faço o levantamento, mas a pessoa tem acesso, tá, a esse grupo. Outra coisa importante, gente, dentro do EndNote também, isso aqui é a página inicial, né, onde a gente vai ver todas as referências que vocês transportarem para lá. Vou mostrar na aula prática como é que lá do Web of Science, tá, que pertence a esse grupo aqui, vocês conseguem transportar automaticamente para o EndNote, elas vão simplesmente aparecer aqui, tá, com muito pouco esforço. Mas uma coisa legal também, que aqui dentro do EndNote, ó, então vamos supor que eu estou interessada nessa minha primeira referência aqui, tá bom? Muitas vezes já tem o próprio PDF aqui anexado, ele vai estar dentro de um folder e vocês podem clicar nesse online link e ele vai direto para a página da revista. Se vocês estiverem, gente, logados, né, dentro do portal de periódicos pelo acesso da UFMG, vocês já têm acesso direto ao PDF desse artigo aqui, tá bom? Então, além de organizar as referências, vocês conseguem baixar pelo EndNote mesmo, tá? Porque eu já vi gente, eu vou copiar aqui, vou colar no Google, baixar o PDF e tal. Então, vamos supor que vocês tenham aqui, ó, 5.921 referências para baixar. Olha que loucura que é entrar, né? Aí eu parei, não lembro mais onde que eu tô. Não precisa fazer isso não, tá? Então vocês clicam aqui e vão baixando os PDFs, aí salva o PDF lá no computador. O PDF, pessoal, ele não fica salvo aqui dentro não, em nenhum desses organizadores de referência, tá? Isso aí tem que ser um arquivo aí separado, um folder separado no computador de vocês. Mas toda vez que eu clico em algum desses grupos aqui, vocês vão ver que aparece somente aquelas referências associadas, tá? Aqui eu tô na página inicial, só para vocês verem, eu tô com todas as minhas referências, mas vocês conseguem clicar em cada um desses grupinhos aqui. Então, uma coisa interessante, né, do EndNote Web, eu acho que eu uso ele bastante por isso, é porque ele conversa bem com um dos principais motores de busca que a gente tem na literatura, que é o Web of Science. Né? Então a gente faz a busca aqui no Web of Science, ó. Então eu joguei 2 palavras-chave aqui bem gerais, fogo, insetos, é o exemplo que eu dei para vocês desde a primeira aula. Eu simplifiquei um pouquinho, gente, e pedi para colocar só no título, então tem que aparecer fogo ou insetos no título, tá? Eu que fiz essa modificação. Lá no Web of Science eu abro essa caixinha aqui, eu posso pedir como tópico de busca, eu posso buscar pelo autor, né? Eu posso buscar no título, então a gente pode
tem uma certa liberdade aí para fazer essa busca. Só precisa protocolar, tá, gente? Então, eu busquei fogo e insetos no título, isso vai ter que aparecer na minha metodologia. E aqui, só para relembrar, eu estou usando um daqueles booleans lá, operadores booleanos, que é o AND. Então, eu estou falando aqui para minha busca que eu preciso de fogo e insetos, os dois no título, tá bom? Então, a busca é bem simples aí, só para vocês verem. E aí, gente, saiu 120 resultados, tá? Então, eu tenho 120 artigos que tem fogo e insetos no título, tá? Às vezes, esse é meu objetivo de pesquisa, eu quero saber só isso. Então, aqui, gente, dentro do Web of Science, a gente vai ver isso melhor na aula prática. Eu tenho como copiar um link aqui da minha busca, então ele gera um link editável da minha busca. Eu posso salvar isso num documento. Toda vez que eu quiser fazer essa busca, basta eu clicar nesse link, ele já abre a minha busca direta e adiciona artigos novos, tá bom? Então, eu tenho lá, ó, fogo no título, insetos no título, eu tenho 120 artigos. Então, olha só que legal. Lá dentro do Web of Science, gente, eu já posso clicar no EndNote Online, porque eles pertencem a esse mesmo grupo, né, que é o grupo aqui da Clarivate. Então, o que é que vai acontecer? Ó, pus até um coraçãozinho aqui para vocês, porque realmente é maravilhoso. Você clica lá, faz sua busca, clica no EndNote Online e pede para exportar, tá? Um dos únicos defeitos que eu vejo nesse processo, gente, é que a gente só consegue exportar 500 artigos por vez. Aí vocês podem falar assim, Tati, louca, 500 artigos é muita coisa. Mas olha só, se eu vou só voltar aqui, dependendo da busca por palavras-chave, gente, quando eu olhei todos os artigos que tinham a ver com riqueza de espécies e elevação, né, altitude em montanhas, deu 5.921. Né? Então tem muita coisa. Eu consigo exportar para o EndNote Online de 500 em 500. Então eu vou ter que mandar do 1 até o 500, do 501 até o 1000, do 1001 até o 1500, até eu completar meus 5.921 artigos, tá? Não costuma demorar muito tempo, tá, gente? É um processo rápido aí, mas não deixa de ser um limitante, né? No meu caso aqui, como eu tenho só 120 artigos, eles vão 120 de uma vez lá para o EndNote, tá? Então eu vou pegar meus 120 artigos, vou levar lá para o EndNote Online, e aí só para mostrar para vocês, né? Então vai aparecer lá dentro do meu EndNote, eu vou criar um grupinho novo para ele aqui, que eu, por exemplo, chamaria de fogo e insetos no título, que aí eu sei exatamente o que foi a minha busca, e eu vou transportar eles para lá, tá? Uma vez transportados, eles vão aparecer lá, eu posso compartilhar com alguém, tá? Eles ficam organizadinhos, aí eu vou entrar em cada um dos meus títulos lá, dos meus PDFs, estão aqui. Está organizado, ó, eu peguei um outro grupinho aqui, altitude e diversidade de espécies no título, pedi para organizar por autor em ordem alfabética, então meu primeiro artigo é Andrade, de 2014, esse aqui é o meu título. Eu clico aqui, vou direto para o PDF, muitas vezes aqui vocês vão ver o PDF também, tá bom? E aí eu salvo meu PDF lá no computador. Então, gente, o EndNote ele vai ter essa série de vantagens, né, de vocês organizarem as referências. Vai estar tudo dentro dessas opções aqui, ó. Então, isso aqui é a página lá de vocês, que quando vocês criarem a conta, vocês vão ver. Eu posso... A minha primeira opção aqui das referências é de amostrar, né, de colecionar aí essas referências. Então, eu posso fazer uma busca online, eu posso importar referências que já estão no meu computador, eu posso importar referências de outros motores de busca, tá? Uma vez que eu importei, eu posso organizar, então vocês entram em cada um dos grupos lá que vocês estão criando, dá para editar, né, dá para descobrir duplicatas, então às vezes a gente tem duplicata, referência duplicata, ela entrou 2 vezes, eu clico nelas, peço para excluir e tal, o levantamento vai ficando limpinho, mas uma das partes que eu acho mais interessante é esse formatar aqui, tá? O que está dentro do formatar? Ele gera uma lista de bibliografia para vocês já no formato da revista. Vocês conseguem colar isso no Word, conseguem salvar um PDF, conseguem enviar para alguém para baixar o PDF, tá? Então tem várias opções, ó. Ele tem um plugin que é, à medida que você vai citando no texto, tá? Isso você tem que instalar separadamente. Aí lá dentro do Word, à medida que você vai citando, ele já vai criando a sua lista de referência. Gente, isso economiza um tempo, assim, indescritível na vida de qualquer pesquisador aí, tá? Dá para exportar as referências, dá para formatar a forma de citação. Então, assim, eu preparei, né, um tutorial digitado aí para vocês,
Mas a ideia, gente, é que vocês entrem aí, vão explorando, né? Clique, exporta, vê como é que sai, quais são as opções. Quer ver? Ó, dei só um exemplo aqui para vocês. Vocês têm todas as referências lá, né? A lista de referência de vocês. Se vocês clicarem em formatar bibliografia, vocês podem selecionar o grupinho de referências que vocês querem, o estilo de bibliografia e como que vocês querem exportar esse arquivo, tá? Então eu quero exportar para o Word, quero exportar para um PDF. Dá para fazer um preview aqui, imprimir, dá para salvar e dá para enviar por e-mail. Tá? Então, assim, é um negócio que ajuda bastante aí a vida de vocês. Então, por exemplo, aqui eu selecionei meu grupinho Altitude e Diversidade de Espécies. O estilo bibliográfico é a revista que eu estou querendo publicar, ela chamou Ecologia, então eu quero publicar nessa revista. Eu já peço para exportar nesse estilo bibliográfico e em RTF, tá, gente, que conversa com qualquer versão do Word, ele vai gerar uma lista aí desses artigos já nesse formato da revista, basta eu colar no meu documento antes de submeter meu artigo, tá? Então, só para mostrar para vocês, fiz isso aqui um pouquinho antes da aula aí, de gravar essa aula, ó, ele gerou a minha listinha de referência em ordem alfabética no formato que a revista O Ecologia pede, tá? Então, ela pede, ó, o nome da revista por extenso, com volume, número inicial e final de páginas e pede o DOI. Tá? Então, esse documento, né, eletrônico oficial aí do artigo. Então, gente, olha só, a lista está pronta, tá? A partir dessa lista aqui, o que vai acontecer? Eu simplesmente vou colar ela lá no meu artigo, tá? No documento que eu estou trabalhando e fica pronto aí para submissão. Ah, posso salvar isso em PDF? Pode imprimir? Pode mandar por e-mail? Pode, tá? Tem milhões de opções. Eu estou mostrando aqui só uma delas para vocês. E uma outra dica que eu queria passar para vocês, pessoal, é um outro, né, organizador de referências. Eu uso menos, tá, o Mendeley, mas ele é gratuito, é bastante usado aí, né, como eu falei, preparei um tutorial adaptado aí de uma rede de bibliotecas para facilitar um pouquinho para vocês. E o Mendeley, gente, ele tem uma grande vantagem que é aquela de conversar com o Word, né? Então, à medida que vocês estão digitando lá o texto de vocês, fazem uma citação, ele tem um plugin, você tem que instalar, tá? Mas ele tem um plugin para o Word que você clica lá e ele já vai adicionando as referências para você no formato que você precisa, né? No formato da revista ou a BNT, lá para o TCC, algum formato específico. Então, grandes vantagens do Mendeley, gente, ele gera essas bibliografias automaticamente, também importa artigos de outros softwares de pesquisa, importa do computador de vocês, então se vocês forem organizados e criar um folder lá, TCC, e jogar todas as referências que vocês estão lendo para o TCC, basta você clicar nesse folder e pedir para importar, ele cria um folder TCC dentro do Mendeley, tá? Então vocês ficam com todas as referências organizadinhas. Além disso, eles buscam artigos relevantes para a sua pesquisa. Isso aqui também é bastante legal, porque você tem um tema e tem uma opção lá que você vai clicar e ele vai te falar, olha, esses artigos, eles são semelhantes aos seus, ou eles citaram esses que você está usando, ou são temas parecidos via palavra-chave, e aí você tem como analisar se esses artigos são interessantes para você manter na sua base de dados. Outra vantagem, gente, baixando, né, criando uma conta online, aí vocês acessam em qualquer lugar. Baixando o Mendeley Desktop, que é gratuito, tá? E vocês têm que instalar e criar uma conta, vocês têm todas as referências de vocês organizadas no computador também, tá? E tem aplicativo para o telefone, eu não uso, tá, gente? Porque não tem memória mais para isso, muito carregado, mas assim, dá para vocês lerem o artigo em qualquer lugar, tanto para o iOS quanto para o Android aí, tá? Então dá para ter essa série de vantagens aí. Eu acho que uma das principais vantagens, gente, ele é gratuito, tá? Então, isso para mim já é sensacional, né? Vocês conseguirem organizar as referências aí, né? De forma gratuita. Tem que baixar, tá bom? Tem que criar uma conta e tem que logar. Se vocês estiverem fazendo isso no computador de vocês e não um computador público, eu sugiro manter logado o tempo todo, tá? Tem essa opção lá, me manter logado nesse computador, porque aí toda vez que vocês estiverem trabalhando no Word, por exemplo, no documento, automaticamente vocês conseguem ir alimentando aí essa base de dados. Então, esse plugin do Word, gente, ele é maravilhoso, que vocês vão incluir as referências no texto sem esforço, tá?
Então eu fiz esse tutorial aqui, tá? Adaptado aí de alguns que eu encontrei, principalmente da rede de bibliotecas, incluindo a rede da UFMG. Então só para mostrar para vocês, né, como é que vocês vão fazer o download do software, é direto nesse site aqui. Tem que criar uma conta gratuita, tá? Aqui vocês estão vendo a minha. E uma coisa importante, eu destaquei isso lá no tutorial, gente, vai estar no item 2, é vocês instalarem esse plugin para citação do Word, tá? De acordo com a versão aí de vocês. Então, coloquei lá direitinho, tá? Esse aqui é o Citation Plugin, ó. O que vocês vão fazer? Vocês vão instalar isso aí e aí vocês já vão buscando essas referências toda vez que vocês estiverem trabalhando. Então, só para dar um exemplo para vocês, isso aqui é um manuscrito que eu estou trabalhando, né, pretendendo em uma publicação. Se vocês já tiverem instalado o plugin, né, do Mendeley para o Word, nessa abinha do Word aqui, referências, na aba referências, ó, vai aparecer isso aqui, inserir citação, tá, que vocês conseguem usar fácil. E vai aparecer o plugin do Mendeley aqui, tá, gente? Então, ó, próxima página. Então, vamos supor, estou trabalhando nesse texto aqui. Quando eu clico no plugin do Mendeley, ó, ele vai puxar todas as minhas referências, tá? No caso aqui são as referências que eu estou trabalhando, por exemplo, para esse artigo. Basta eu clicar aqui e ele vai inserir, vai criando essa lista lá de referências. E vocês podem clicar no Citation Style aqui, mudar o estilo que vocês querem para as referências e ele já vai incluir elas lá então no formato que vocês precisam. Que seja o formato da revista, a BNT, tá? Vocês têm inclusive como mudar isso aqui. Como eu falei para vocês, gente, eu uso o Zotero também, não gosto muito, mas eu tenho o plugin dele também. E assim, ele costuma carregar muito, às vezes, o computador, dá uma bagunçada aí. Mas ele funciona bem também para quem não se adaptar ao Mendeley, tá? Eu só não consegui preparar um tutorial porque eu não tenho tanta experiência com ele. Sei que algumas pessoas usam, principalmente para gerar listas de arquivos muito grandes, mas eu acho que a gente pode deixar isso para uma próxima oportunidade, tá? Eu acho que se vocês focarem, gente, no EndNote Web e no Mendeley Web, né, os dois por serem gratuitos e por conversarem muito bem com esses motores de busca e com o Word, que é uma das coisas mais importantes, eu acho que já funciona bem aí, né, para essa fase aí que vocês estão entrando do TCC e futuramente aí na pós-graduação. Então, pessoal, só para encerrar, a gente vai ter uma aula síncrona aí, conforme o nosso cronograma, a partir do levantamento por palavras-chave da última aula síncrona, né, da última aula aí, da última atividade, aliás, né, da aula síncrona, a partir desse levantamento por palavras-chave, eu vou mostrar para vocês como é que vocês vão levar isso para o EndNote Web, como que vocês vão baixar e organizar os PDFs, levar para o Mendeley, e a gente vai brincar aí de entrar no Word e fazer essa ideia aí da citação, tá bom? E só para finalizar, para a próxima videoaula, gente, e a próxima aula síncrona também, no inicinho aí de dezembro, a gente vai ter uma aula sobre ilustração científica para artigos. Essa é a minha aula do coração, eu não sou artista de jeito nenhum, mas eu adoro uma ilustração bem feita. Então essa daqui, por exemplo, é uma que eu adoro, é para a parte de herbivoria, né, que é a parte que eu trabalho, a parte de interações aí. E aí vocês estão vendo aqui, né, uma planta aí cheia de interações e aqui uma planta após a herbivoria aí por lagartas, né, perdendo as folhinhas. Então, gente, eu vou preparar um vídeo sobre essa aula e a gente vai ter um momento síncrono, tá? Também aí para essa parte de ilustração científica e uma atividade associada a isso aí. Eu encerro, então, o meu bloco aí nessa disciplina de redação, tá bom? Obrigada, pessoal. Até a próxima.